Olá, olá, boa noite, bem-vindos à nossa aula número 4 do Música Cursos. Hoje nós temos dois convidados muito importantes, como sempre, é óbvio, né? Mas esse realmente é muito importante. Conheci ele até há pouco tempo atrás. A gente até chegou à conclusão, o Arthur está no camarim aqui, muito bem servido, né? Obviamente. E até a gente falou, pô, a gente não se conhece nem pessoalmente, cara, pra você ver como é que é essas épocas aí do online. Então, sem mais delongas, eu gostaria de trazer aqui, ilustríssimo, eu vou tentar falar o sobrenome dele, Fritz Gibbon. Espero que eu esteja falando certo, senão já vou levar uma puxada de orelha aqui dele, porque ele é bem bravo. Vamos lá, só um pouquinho. Arthur, só um pouquinho, Arthur, por favor, que nós temos uma salvação sempre aqui para você, e hoje uma salvação nova. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O pessoal gostou. Tô achando que o pessoal gostou de você. Arthur, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você é mega master ocupado, por causa das tuas atribuições, né? E obrigado por reservar esse tempo aqui com a gente. Eu elaborei aqui algumas perguntas super difíceis, que eu imagino que você vai ter problemas para falar sobre ela. Conhece pouco do mercado, né? Eu queria te pedir para você, de repente, sei lá, em 1 minuto, aí 2 minutos, se você pudesse se apresentar, dizer quem você é, para as pessoas começarem a tomar conhecimento de você, né? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Sandro. Eu tento recusar o menos de convites possíveis, mas a agenda é realmente uma bagunça. Eu fiquei muito feliz realmente de ter o convite. Fiz de Obrigado. tudo para participar aqui, para estar aqui contigo. Então, muito obrigado. Bom, em 1 minuto é complicado, né? Você tem o tempo que você Porque quiser, é modo de falar, né? vamos lá, são 26 anos dedicados ao music business Brasil, já desde 95 me envolvo com música, já passei por literalmente todas as áreas possíveis, já rádio, empresariamento, já tive banda, já trabalhei em gravadora, já trabalhei em multinacional, já tive minha própria produtora, minha gravadora, minha editora, e desde 2005, quando eu estava trabalhando com a Turbo, eu já acreditava muito em digital nessa época, de 2005 a 2010, empresariei alguns artistas, bem na época do colapso da indústria, e eu conseguia vender shows, eu conseguia fazer com que os artistas andassem se baseando muito na indústria do digital naquela época, que era MySpace, Orkut, Fotolog, eu vendia shows baseados nesses números. E eu sempre acreditei muito em digital. Então, em 2010 para 2011, comecei a apostar mais intensamente nisso, apostando já nesse comportamento de consumo. E início de 2002, eu me uno junto a Emmanuel Zanz, que é o fundador da OneRPM, para desenvolver a OneRPM, de acordo com a nossa visão, com a que ele tinha que eu tinha. Então, são quase já 10 anos à frente da OneRPM, uma empresa que começou numa garagem, numa mesinha desse tamanhinho, para ser hoje uma das maiores empresas de música do mundo, assim, definitivamente já do Brasil, América Latina, mas hoje somos uma das maiores empresas do mundo, com mais de 200 funcionários no Brasil, mais de 20 200 escritórios, funcionários você tem? 200 funcionários. Gente que eu não sei nome ainda. Eu me sinto. Daí às Exato. vezes falam, pô, o Arthur é super ocupado. Eu me sinto um derrotado quando as pessoas falam isso. Eu falo, não, gente, mas eu queria ter mais tempo para atender todo mundo. Mas faz parte do custo do processo. Então, assim, muito rapidamente, essa é um pouco da minha história. Mas se tivesse 6 horas, eu ficava falando 6 horas de todas as coisas que a gente já Não, pô, se e é divertiu na legal assim, vida. porque, deixa eu voltar aqui, porque tá só você na tela, e às vezes eu esqueço aqui. Não, deixa eu trocar aqui, pronto. É legal que você já teve banda, já teve música, então você teve do outro lado da mesa, então, entre aspas, é legal quando a pessoa já tentou nas duas posições, né, Arthur? Eu acho que faz parte essencial para você se tornar um bom executivo da indústria da música, de verdade. Tanto que quando eu conheci o Emmanuel e a gente foi desenvolver a NRPM, a gente falou um para o outro, vamos fazer uma empresa como a gente gostaria que tivesse feito pela gente. Ele é Então, brasileiro? Eu não o conheço ele. Emmanuel, ele é francês, É. ele foi muito novo para os Estados Unidos e virou americano, por assim dizer, mas fala português muito bem. Então a gente fala, o nome dele é brasileirado, é Emanuel, mas em inglês fica Emmanuel.
E ele é um visionário incrível. E ele passou por muito esse processo que eu passei também. Então, hoje a ONRPM, eu tenho esse lema, repito todas as vezes, fazer pelos outros que a gente gostaria que fizesse pela gente. Então, nem sempre a gente consegue atingir a expectativa do outro lado, às vezes eles ficam chateados porque não atingem a expectativa que eles queriam, mas a gente tenta trabalhar para os outros como a gente gostaria que sempre tivesse trabalhado pela gente. Claro. É uma visão essencial para o mundo da música. Legal. Pô, a gente está super ansioso de falar com você. A gente ontem fez uma live. Todas as segundas-feiras a gente faz umas lives, tira dúvidas. Aí eu no Zoom com todos os alunos, né? E a gente falou que a gente estava. Inclusive, um aluno já chamou, entrou no chat aqui, já falou: Sandro, esquece de perguntar aquela coisa para o Arthur. Mas eu anotei aqui também. Eu queria começar com uma pergunta básica, mas é muito importante. Queria te lembrar que nossos alunos, basicamente, eles estão começando ou eles chegaram num determinado platô e estão precisando dar um passo para voltar a crescer e não cair, né? Então, basicamente, esse é o nosso perfil aqui de pessoas. E eu também não consigo dominar tudo, então eu vou aprender muito com você hoje. Queria que você dissesse, assim, qual a diferença, se existe, entre gravadora e agregadora digital? Se você pudesse começar já por aí. Existem centenas. Vale lembrar que gravadora é uma coisa, agregadora é outra coisa, distribuidora é outra coisa, integradora é outra coisa e desenvolvedora é outra coisa. E o que então, é a sua empresa? O que é entre esses? Então, a gente gosta de se classificar como uma desenvolvedora, tá? Então, cada uma delas, assim, a principal diferença são os tipos de contratos que cada uma tem. Então, cada uma tem um tipo de amarração contratual. Então, uma gravadora vai dar um contrato onde acaba amarrando mais partes do negócio. Uma distribuidora, uma agregadora, uma integradora, uma desenvolvedora, cada uma vai pegando uma parte diferente. Só que cada uma delas vão entregar também uma parte diferente, ou seja, o compromisso delas é uma parte diferente. Eu vou falar pela ONRPM. Aqui na ONRPM a gente gosta de se classificar como uma desenvolvedora, ou seja, a gente leva o artista do estágio A para o estágio B, ou seja, sempre evoluindo, sempre desenvolvendo, seja através dos contratos online direto, que qualquer um pode fazer, ele vai ter acesso a inúmeras ferramentas que a gente coloca ali para ele se desenvolver, ou seja, alguns dos contratos diretos que nós buscamos fazer com os artistas, com os empresários, com os escritórios, onde a gente senta e desenvolve um planejamento de marketing, em muitos casos a gente faz investimento, mas sempre tratando como uma distribuição. Então, dentro do formato de contrato, nós não ficamos proprietários do conteúdo, mas nós ajudamos o artista a desenvolver e chegar a um outro patamar. E para chegar nesse outro patamar, a gente pede algumas contrapartidas, como exclusividade artística por um determinado período, exclusividade de licenciamento por um determinado período, mas a gente não entra na propriedade ou nos ganhos 360, como as gravadoras estão acostumadas a fazer, de participar de show, publicidade, esse tipo de coisa. Você não ganha disso. Você, então, basicamente desenvolve um contrato de acordo com aquele artista, com a característica dele, etc. Mais ou menos isso, né? Você não tem um único tipo de contrato com o artista. É isso. Não tem. A gente é muito flexível, Sandro, porque o artista, ele não precisa de um contrato único, exclusivo, igual para todo mundo. As necessidades são diferentes. Então, tem muito artista em início de carreira, estágio de carreira, que procura a gente. O que a gente faz? A gente entrega todas as ferramentas dentro do painel de controle possíveis para essa pessoa se desenvolver. Uma vez que ele começa a fazer o bom trabalho dele, a entregar bons resultados, os números aparecer, a gente começa a ficar mais atento. Até o ponto que a gente fala, o atendimento online já não funciona para essa pessoa. Vamos chamar ele para conversar. Então, parte do nosso lado, uma iniciativa de procurar hoje os artistas e trazer ele mais para perto da ONRPM. Legal. Eu até... parece uma pergunta assim, também, que você começou a falar, eu não queria te interromper, mas você falou, o artista quando está começando, é o nosso caso aqui, né? O artista consegue ele se cadastrar na ONRPM, iniciar um relacionamento com vocês, ele sozinho, ele sem uma gravadora, vamos dizer assim, né? Sem um grande selo por trás, né? Existe isso? Existe. Né? Tem toda uma ferramenta de dashboard, né? De software, de sistema, que ele pode fazer meio que yourself, assim, ele mesmo. É mais ou menos isso? Eu não estou respondendo. É mais ou menos isso. A gente chama, inclusive, de do it yourself. Ou seja, a pessoa pode fazer sozinho. Pô, você tem uma música, você gravou na sua casa, tá linda, bacana, faça o que com ela?
cria uma conta no OneRPM. No início, lá muito no início mesmo, a gente cobrava a distribuição das pessoas. E uma das coisas que eu falava, pô, a gente tem que acreditar no artista. Então, duas coisas, a gente não cobra para abrir conta e a gente não cobra para fazer a distribuição. Então, sabe aquele negócio de pagar X dinheiro por mês, ou anualidade, ou pagar por single, ou por álbum? A gente não cobra isso. A gente parte do princípio que a gente deve acreditar no artista. Claro que quando o artista está subindo tudo lá, tem uma série de protocolos, de acordos que ele tem que dar certeza que ele é o proprietário daquele conteúdo, que ele não está fraudando nem nada disso. E uma vez que é feito isso, a gente faz a distribuição a custo zero. Claro que não existe almoço grátis, a gente é uma empresa, tem que sobreviver. Lógico. Então, o que a gente fala? Parte da receita que você vai receber, que a gente vai receber em seu nome, vai ficar aqui na OneRPM. Então, diferente de outras empresas que cobram pela distribuição do Do It Yourself, a gente não cobra nada. Então, qualquer um pode trabalhar com a OneRPM. Isso é uma coisa muito legal, Sandro, porque faz com que a gente descubra muitos artistas que às vezes a gente não consegue, enfim, tanta coisa, a gente é bombardeado por tanta informação que a gente não consegue perceber. E a internet viraliza a coisa muito rápido. Então são muitos casos de funk, de urbano, de forró, de piseiro, de eletrônico, que sobe uma música no Do It Yourself, porque o cara ainda não tem número nenhum, começa a aparecer lá e a gente vê, vai lá, porque no site a pessoa tem que cadastrar o número de telefone, e-mail, todos os dados dele, a gente entra em contato para levar para um outro estágio ali. Então é como se fosse uma peneira. Eu gosto de brincar de que é igual futebol. É a peneira do futebol, vai todo mundo jogando ali. Aí o cara começa a marcar gol, começa a aparecer, começa a dar certo, vai um olheiro conversar com ele, fica mais atento. A gente tem todo um sistema de identificar quem são esses tipos de artistas. E temos descoberto muita coisa incrível. E não sei se você consegue também resumir, basicamente, qual que é o papel da OneRPM e o papel de um artista, então, que foi lá, fez o Do Yourself lá, fez o registro. O que você fala, não, você tem que cuidar disso, e eu vou te cuidar dessa parte aqui do business. Por exemplo, pitching para as plataformas de streaming, é o artista que tem que fazer também via tua plataforma, ou vocês que fazem? Isso é um exemplo, né? Mas se você pudesse dar mais informações também. Na verdade, esse apoio de marketing e divulgação editorial, assim, ele existe para todo mundo. Então, você tem o processo do pitching via a própria plataforma. Então, qualquer artista consegue fazer um pitching do seu produto. A sua plataforma ou ele tem que ir na plataforma? Na nossa. Porque a gente submete a música e começa a fazer o pitching dele lá. Exato, a gente tem uma empresa de playlist própria que é a Diverge. São mais de 300 playlists que a gente é proprietário, que em todas as plataformas, em Apple, YouTube, Spotify, Deezer, e a gente vira e mexe e troca as músicas lá. Então a gente faz uma seleção, uma curadoria disso também. Fazer o pitching não é garantia de entrar em destaque editorial, fato, porque existem N fatores que as plataformas e a gente tem que filtrar, porque chega 150 mil músicas para você trocar 10. Então, como que você faz isso? Não é também só uma questão de números. O artista é imenso, o artista... Não, a gente tem o processo de descobertas. Então, tem essa ferramenta dentro do painel de controle da OneRPM, qualquer artista pode fazer uso. E a gente tem também o nosso pitching diretamente com as plataformas. Então, as próprias plataformas pedem, olha, vocês só tragam para a gente artistas ou músicas que tenham esses critérios para ser avaliados. Então, o que acontece? Nem a OneRPM, nem nenhuma outra empresa no mundo tem garantia de destaque. Isso não existe. Claro. Então, seja a Universal, Som Livre, Warner, OneRPM, ninguém consegue garantir, olha, eu vou te colocar na playlist X. Isso não existe. O que existe é uma facilidade de acesso. Então, a gente tem um número muitíssimo limitado por semana que a gente conversa com as plataformas sobre o pitch, ou seja, sobre produtos que nós solicitamos promoção, solicitamos destaque e gostaríamos da atenção de cada uma das plataformas. Eles vão avaliar segundo os critérios de cada uma deles, alguns passam, outros não passam, e não tem a justificativa, entrou por causa disso ou não entrou por causa disso. Então, a grande diferença de ter um contrato com a gente direto é que quando a gente leva um produto lá, já é o tipo de produto que as plataformas nos pedem, ou seja, que tem maior faturamento, que tem uma base muito engajada de fãs. Então, não é só número de play. As plataformas, elas querem que o play do artista se converta em usuário pagante na plataforma. Mas eles chegam a conseguir ter tempo, Arthur, de fazer esse tipo de análise? Assim, eu achei
que era uma análise assim. Você está falando uma coisa muito interessante. Na teoria existem, isso acontece com os outros players, né? Existem dois crivos, vamos dizer assim, duas curadorias. A tua curadoria, que é você falar, pô, peraí, de todos os milhares de artistas que eu tenho aqui, eu sei que eu tenho que selecionar, faz parte do jogo. E aí você encaminha para o teu pitch lá na plataforma. E a plataforma tem os curadores deles que vão fazer o segundo crivo, vamos dizer assim, né? Isso. Esse crivo das plataformas de streaming, pela experiência que você tem, para quem está começando, não é baseado, então, pô, essa música aqui tem alguma coisa diferente que eu, como curador de uma playlist editorial, eu tenho a responsabilidade de botar na minha playlist. Você entende onde eu quero chegar? Eu Não é entendo. somente isso, eles conseguem Esse é um ter dos critérios. o profile do artista? Eles conseguem? Esse é um dos critérios que eles usam, Sandro, de descoberta. Todo mundo tem uma margem, tipo, vamos descobrir artistas. A gente tem aqui, as plataformas têm também. Só que a gente tem que lembrar que as plataformas, o que move uma plataforma de streaming ou de vídeo? São usuários. Ponto final. Elas precisam de usuários. E quanto mais usuários pagantes, melhor a rentabilidade. Então, eles não estão ali simplesmente 100% para promover músicas e curar artistas. É para trazer isso. Então, eles têm ferramentas online que quando você joga o artista, o nome ali, você tem um raio-x muito rápido de ver. Por exemplo, a taxa de skip rate. Então, vamos falar. Um artista que tem 1 milhão de plays pode ser 1 milhão de plays que não são saudáveis. Porque acima de 30 segundos já é considerado um play em uma música. Vamos supor que a música tenha 3 minutos, tá? Se a pessoa ouve por 60 segundos, ele ouviu 1 minuto. Mas ele resolve pular para a próxima música. Ele perdeu os outros 2 minutos da música. Ou seja, mais de 60% da música, o ouvinte não quis continuar ouvindo, pulou para a próxima. Isso é entendido como uma rejeição, é o tal do skip rate na plataforma. Inclusive, no painel de controle da ONPM, qualquer um pode ter acesso a esses números. Você consegue ver quantos plays você teve e quantos skips você teve. É como se fosse uma taxa de aceite e de rejeição. Eu até tenho uma pergunta aqui para te fazer sobre isso, porque a gente ontem discutiu isso aí na nossa live, e um aluno aqui me lembrou de perguntar, o que você, com a tua experiência, o que seria, por exemplo, que você até uma vez, a gente conversando, você falou assim, Sandro, olha aqui, ó, você ter uma taxa de skip de tantos por cento de uma música nova é uma coisa. De uma música catálogo, é até justificável ser um pouco maior, porque aquela música já é catálogo, a pessoa já escutou, etc, etc. Agora, uma taxa muito alta de skip de lançamento é preocupante. Eu acho que você pode, assim, tipo, acima de 20% é algo preocupante para esse lançamento. É esse mais ou menos o percentual? Até 30% é aceitável. Até 30% aceitável. Se você tiver menos que 20% de skip, pô, você tá ótimo ali. 50% já é alta rejeição. Então, o que acontece? Vamos pensar como uma plataforma. Um usuário médio como a gente, que ouve 1 hora por dia de uma plataforma de streaming, a gente ouve 1 hora de música, e 1 hora de música, com uma música de 3 minutos, a gente ouve 20 músicas por hora, em média, tá? Ou seja, todo dia a gente ouve 20 músicas. Se a gente começa a pular muita música, a gente passa de ouvir 20 músicas para 60 músicas, ou 30 ou 40 músicas. Então, o que acontece? A plataforma, ela tem a regra de repasse e acima é um play, tem repasse. Então, ela não quer que o usuário fique pulando música toda hora e ouvindo toda... Ou seja, você não consegue ter a retenção desse usuário. Então, quando você tem uma música que tem 100% de audição, tem 0% de skip, esse é um golaço. Então, isso entra dentro de uma relevância muito importante para a plataforma escolher a música do artista. Esse é um dos itens, tá? Segundo item, ele vai ver se o público desse artista é engajado ou se o próprio artista é engajado. Então, vira e mexe aqui, eu tenho discussões com o pessoal do funk, cara, porque tem muito play, tudo, mas aí tem o link, o Smart Link, o link de pré-save. E aí esses artistas não divulgam, esses escritórios não divulgam e tem 0 cliques. Então o que acontece? Nem o artista e nem o público dele tá promovendo, né? O cara, então, o próprio artista não está promovendo, né? Exato. A curadoria humana das plataformas, ela vai até a página X ali, ela tem uma limitação. Muito disso é o algoritmo, a inteligência artificial das plataformas, colocando, tirando, recomendando o que fazer com cada playlist. Então, a gente sabe que muitas playlists hoje são... músicas entram por causa do algoritmo.
E um dos requisitos do algoritmo é o skip rate, é ver se o artista tem clique, se ele leva o público, se o público dele se mantém, se salva a música numa playlist, na biblioteca dele, se é usuário pago. Então, por exemplo, se o meu público, que eu tenho minha banda, coloco-me nas plataformas, e 100% do meu público é público grátis, ou seja, através de anúncio que é remunerado, ele tem um aproveitamento menor, porque as plataformas, de novo, elas querem usuários pagantes ali, que é onde está a receita saudável, não só das plataformas de streaming, como do artista, do empresário, da gente como a desenvolvedora. Então tem um monte de itens técnicos que os artistas têm que fazer antes de ficar me pedindo pitching. Porque se o artista começou agora, não tem engajamento, não faz sua divulgação, tem skip rate baixo, por que eu vou fazer a divulgação desse artista? Porque eu sei que vai ter uma rejeição imediata, mesmo que eu convença uma plataforma. E às vezes a galera acha que a chave do cofre de uma playlist taca on em RPM. Não é o caso. A gente faz esse filtro que as próprias plataformas pedem para a gente fazer antes. Você tocou num assunto muito importante agora no finalzinho, que eu não sei se eu tinha colocado aqui, mas eu tenho batido bastante na tecla de que, em função da quantidade de lançamentos, né, Arthur, que tem, Surreal. que é desproporcional, assim, o artista não pode, e também em função do algoritmo que existe nessas redes sociais, que todo mundo posta, que entrega quase nada, o artista ele não pode ficar tranquilo achando, beleza, coloquei minha música via OneRPM, está lá na plataforma de streaming, e eu postei aqui na minha rede social para dizer, tô com música nova aqui, posso botar o pé na mesa e ficar tranquilo, que, tá tudo resolvido. Né? Então eu tenho batido muito na tecla o seguinte, cara, você tem que fazer muito tráfego para você poder, primeiro, alcançar a quantidade máxima de seguidores, porque às vezes você tem 10 mil seguidores, mas os caras entregam lá para 500 seguidores o teu post. Então, o pessoal que, entre aspas, te segue e gosta do seu trabalho, ele nem fica sabendo que você lançou uma música nova. Né? Então, eu tenho batido muito na tecla aqui com os alunos, e a gente vai ter uma aula só de tráfego em redes sociais, que é muito, muito, muito importante fazer esse trabalho de investimento. Isso seria um papel, inclusive, do artista perante a sua empresa, perante a sua NPM. Isso fica a cargo do artista, concorda? Quer fazer, lógico, divulgar o pré-save e tal, mas também fazer um investimento, botar um dinheiro ali nas plataformas, né, de rede social, para poder as pessoas saberem que ele está com música nova. Isso está correto, essa linha de pensamento? Que eu encho o saco. Corretíssimo, Sandro. Vale lembrar que o mundo da música moderno hoje, o digital, ele não é nada diferente do que era o físico. Então, o que o artista tem que pensar? Primeiro, qual que é o tamanho do meu público? O tamanho do meu público são 100 pessoas. Então, impacte essas 100 pessoas, convença essas 100 pessoas. Depois você vai... Eu tenho 45 anos, eu sou daqui do Grande ABC, e eu lembro das bandas independentes nos anos 80, o que eles faziam? Eles primeiro convenciam a área do seu quintal, da sua cidade, do seu bairro. Na hora que convencia, partia para outro. E isso é para o digital também. Então, você pode ter 10 mil seguidores, não vai entregar para 10 mil, a não ser que você faça um trabalho, seja de investimento de mídia comprada para isso, ou você tem que começar a trabalhar. Eu falo muito para os artistas, baixe muito a expectativa, a ansiedade. Porque os artistas falam, não, eu vou virar sucesso do dia para a noite. Não existe isso. Se o artista acredita nisso, eu recomendo ir numa lotérica, jogar na Mega Sena, que a probabilidade de ganhar é maior, cara. Não existe esse tipo de coisa. Então, o investimento em tráfego é uma delas. Só que, se você fizer o resto do trabalho errado, você vai entregar uma mensagem ruim para suas 10 mil pessoas. Ou seja, você vai dar um tiro no próprio pé. Então, se você não tem uma identidade visual condizente com a sua arte, se você não tem redes sociais muito bem construídas, se a sua mensagem não transmite com você é, se você não tem um talento, uma qualidade artística incrível lá em cima, na hora que você fizer esse tráfego pago para essas 10 mil pessoas, 9.587 vão falar, que coisa ruim, por que eu estou sendo impactado por isso? E vai rejeitar. E o próprio algoritmo desse tráfego pago vai entender que é uma rejeição para aquela pessoa e não vai mais impactar aquilo. Vai parar de aumentar. Exato. O artista ele tem que saber quando fazer também esse investimento. Não é, lancei uma música, vou pagar lá a mídia do Instagram, do Facebook, do Spotify, do YouTube e meus problemas estão resolvidos. Porque, olha, já tive 10 mil visualizações.
ter 10 mil visualizações ou 10 milhões de visualizações, para mim, não quer dizer absolutamente nada. Me importa a qualidade dessas visualizações, a qualidade desses plays. Eu falo para todo mundo, não busque quantidade de plays, busque qualidade deles. Por isso que ouviu 100% de uma música, você converteu o cara que nunca te ouviu a dar like nas suas redes sociais e começar a interagir, você ter esse tipo E de no caso tráfego. das plataformas de streaming, ele salvar a música na biblioteca dele, né? Porque quando você entra naqueles dashboard das plataformas de streaming do artista, você consegue enxergar vários parâmetros, né? Quais cidades que escutam mais, quais países que escutam mais, como é que é o percentual de homem e mulher. Você também enxerga, estou falando isso para você que você já sabe, né? Mas estou falando isso para os nossos alunos. Você também consegue enxergar qual o percentual, como é que as pessoas escutam. As pessoas foram levadas através de um playlist editorial da plataforma. Ou as pessoas salvaram a música, né? Salvaram o artista lá e a música e escutaram de novo. Então, ele consegue segmentar e te mostrar o esqueleto do teu streaming, certo? Isso, né? Então, é importante você analisar isso, né? Que é o que você falou da qualidade de pessoas que você está trazendo para a tua plataforma de streaming. Não são pessoas apenas turistas, vamos dizer assim. Os próximos 10 anos de consumo da música, eu falo isso para todo mundo. O ciclo de consumo da música ele dura 10 anos. Então a gente viu os últimos 10 anos, de 2010 a 2020, baseado no conceito de consumo do streaming, da playlist e do download, ou seja, a grande era do digital que chegou. De 2020 a 2030 já estava programado uma nova tendência de consumo e a pandemia antecipou, amadureceu muito mais rápido isso. Que é o quê? É a análise da audiência. A audiência vai ter o poder disso. Só que quem é que vai controlar essa audiência? É o lance das inteligências artificiais. Então, o algoritmo. Se o artista não sabe quem é o seu público e não sabe conversar com esse público, a inteligência artificial vai perceber esse tipo de coisa e vai reduzir o alcance. Então, a gente já vê hoje, por exemplo, na entrega de Instagram, você tem 15 mil pessoas te seguindo, você faz um post e você vê, nossa, impactei 400 pessoas, o que está acontecendo? Porque ele viu ali que só aquelas 400 das 15 mil iam estar trabalhando. Isso pode ser 800 pessoas ou 10 pessoas. Então, o artista tem que obrigatoriamente saber quem é o seu público, ler os analíticos com muito cuidado, interpretar esses dados, porque se ele não fizer isso, essa inteligência artificial, esse algoritmo que vai dominar os próximos 10 anos, ele vai falar que música que a gente tem que gostar, vai trabalhar para as outras pessoas que entendem um pouco mais disso. Muito legal. Eu preciso de um pouquinho mais de tempo de você, tá? Claro. Porque assim, a gente fala muito na aula também, Arthur. Os alunos me perguntam, né? E eu fico até preocupado, assim, porque eu não sou dono da verdade, longe disso. Sandro, quantas músicas a gente tem que lançar? A gente lança EP, ou a gente lança single, ou né, tem uma fórmula mágica, existe uma regra, não, tem que ser assim. Primeiro você lança 3 singles, depois você lança um EP, depois você lança um álbum. Queria que você, com a tua experiência gigantesca, que você também desse essa dica pra gente, na tua cabeça. Quem está começando tem uma estratégia, quem já está muito grande tem outra estratégia. A epidemia, muita gente lançou muitas músicas por mês, né? Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Transmite um pouco. Vamos lá, assim, além de ser um executivo da música, eu também dou aula em faculdades há 15 anos, cara. Eu dou agora na pós-graduação. Então, tem uma matéria em marketing que eu leciono, que chama ciclo de vida do produto. Então, o que acontece? Você tem o início, você tem o crescimento, você tem a maturidade do produto para então ter o declínio. E isso leva um tempo. Então, seja uma música, um álbum, um EP ou uma carreira de um artista, ele sempre vai passar por esse ciclo de vida do produto. O que a pessoa tem que analisar? Qual o tempo que leva de ciclo de vida de, por exemplo, uma música que ele vai lançar? Ele tem bala para ficar lançando música toda semana, todo dia, todo mês, a cada semestre? Qual que é o fôlego que esse artista tem? A regra tem que ter constância, ou seja, tem que ter frequência de lançamentos. Não adianta você lançar uma coisa e esperar o milagre acontecer. Você tem que ter essa frequência. Essa frequência pode vir com single, com EP ou com álbum. Se você vai trabalhar um álbum e vai ficar 12 meses sem lançar nada, já não é um bom negócio. Agora, se você tem 12 músicas, talvez lance uma música por mês e comece a trabalhar. Você vai ver que cada lançamento tem um resultado diferente e tem um ciclo de vida diferente. Tem música que vai durar... Cada música é cada música, né? Pois é, porque tem muita gente que fala, vou lançar música na sexta-feira, que é quando se vira os grandes destaques.
Lança na sexta-feira, chegou na segunda, não peguei nenhum destaque, não deu 50 plays. Foi uma catástrofe. Quem disse que foi uma catástrofe? Tem 2 dias de vida a sua música, cara. A mesma coisa você também não pode. Lancei a música na sexta, peguei 10 playlists. Nossa, agora eu tô lá em cima. Não, calma, você ainda está também no ciclo de vida, no início disso aí, para poder trabalhar. Então, não dá para falar que é melhor lançar um single, um EP ou um álbum. Tem que se analisar isso. Eu gosto de sempre começar com um single. Por quê? Nem sempre o plano de marketing é perfeito. O plano de lançamento é perfeito. Então, o que o artista faz? Lança um single e trabalha do jeito mais direitinho que pode. Ele vai encontrar alguns erros ali e alguns acertos. No próximo lançamento, ele vai ter menos erros e mais acertos. E ele vai fazendo uma sintonia fina, um ajuste desses próximos lançamentos, até ele se sentir extremamente confortável e falar, olha, pra gente o que funciona é uma música a cada 3 meses, uma música por semana. Por exemplo, o escritório de funk lança 10, 15 músicas por dia, cara. Por quê? O negócio deles é a famosa planejamento do Deus me livre. Joga tudo pra cima e fala, Deus me livre, vamos ver quem dá certo aí. E às vezes uma dá certo, é quantidade. Mas É uma nem estratégia sempre. que eles usam, né? É uma estratégia que eles Nem usam. todo mundo pode fazer isso. Se a gente for falar, por exemplo, de artista de pop, de rock, de eletrônico, que precisa de produção musical, de instrumentação musical, que leva um tempo, não dá para fazer música todo dia. Então, entenda o ciclo de vida da sua música, do seu produto. E aí você começa a ajustar para manter uma frequência de lançamentos. Legal. Deixa eu olhar aqui o nosso chat aqui dos alunos, que como é ao vivo, tem essa grande vantagem dos alunos poderem participar. Então, rapidinho aqui. Dusk, fala Arthur, boa noite. Gostaria de saber se pode explicar o que é editora e diferença dela para as outras coisas. Isso aqui, Dusk, a gente pode falar, perguntar pro Thiago da Warner Chappell, tá? A Luca Andota. Arthur, tudo bom? Eu distribuí a minha primeira música pela Dito, mas não tive nenhuma assistência por parte deles. A UNRPM dá alguma assistência? Coloca em alguma playlist? O que vocês fazem para o artista novo? Até se você já comentou isso um pouquinho, né? Você, logicamente, não é mágico de conseguir pegar uma música e falar, não, Lu, fica tranquila que vai botar, sexta-feira tá entrando no editorial. Mas, obviamente, que vocês conseguem. Inclusive, eu conheci a Carla, né? Que é gerente da Business Unit de música eletrônica, ou seja, você realmente está investindo em música eletrônica. O Gabriel, se não me engano, é a pessoa que, inclusive, faz essa interface artista com marketing barra plataforma de streaming, né? Então, assim, deixa eu até botar a pergunta aqui. Você não vai conseguir ver, mas eu vou botar a pergunta aqui na tela, que a gente consegue colocar. O que você pode falar para a Lu, assim, resumidamente? Lu, basicamente, o que eu consigo te oferecer quando a RPM no começo é isso aqui. Eu sei que você tocou nesse assunto, a primeira coisa que a gente tem que falar para a Lu é o seguinte, cada empresa trabalha de formas diferentes, então a gente não pode julgar a eficiência ou não eficiência de uma distribuidora, de uma agregadora, de uma desenvolvedora, pelo destaque ou pelo número de plays que esse artista conseguiu, tá? Cada plataforma tem o seu trabalho. O nosso trabalho, por exemplo, do It Yourself, a gente tem uma série de ferramentas. O que a gente fala para todo mundo? Se você não conhece a NRPM, faça um teste, suba uma música e veja se funciona para você. Porque meu maior medo que eu tenho, Sandro, e falo para a Lu, você vai ter uma expectativa e eu não sei se eu posso entregar essa expectativa. Então, assim, você vai vir para a ONPM esperando que a gente entre no editorial, esperando que consiga mais plays. Não, isso, nenhuma empresa no mundo, nem a Dito, que tem o Rato, que faz um trabalho muito bacana lá, mas diferente da gente. A gente faz um outro trabalho. O que a gente tem visto aqui é uma taxa de sucesso um pouco maior. Mas é o seguinte, se não há o trabalho do artista, se não há público, se não há engajamento, não tem como fazer o negócio andar também. Claro. Bom, a gente tem N ferramentas que são playlists, que são os envios, são atendimento. A gente tem um negócio chamado ticket dentro do painel de controle. Então, vai lançar alguma coisa, a pessoa acha que é importante, se planeja com bastante antecedência, sei lá, de 1, de 2, de até 3 meses de antecedência, monta um planejamento, envia para a equipe da UNIPM, eles vão analisar 100% dos tickets, são lidos em até 72 horas, para poder ver. Mas se... Assim, eu não conheço a Lu, não sei o tamanho do artista, mas tem que se adequar com o tamanho que você tem também. Então você imagina, eu tô lançando uma música do Vintage Culture, que trabalha aqui conosco. Por que eu vou tirar uma posição do Vintage Culture para pôr outro artista aqui, seja qual ele for? Ele tem que estar dentro de uma similaridade de nível ali pra gente trabalhar. Claro. Então,
Eu recomendo sempre, pessoal, testar a plataforma, ver as ferramentas que tem online ali e ver se elas são satisfatórias para o tamanho do artista ou para a expectativa que você está tentando atingir. Legal. Eu vou botar na tela mais uma perguntinha, por favor, Arthur. Prometo que a gente está acabando. O Sam Filho perguntando: para o release independente, além do registro do ISRC, arte de capa, o que mais é necessário ter preparado antes de enviar o single ou o EP para vocês, para a OneRPM? Né? Que pergunta boa. Adorei. Adorei, cara. É tão difícil foi perguntar isso. Primeiro de tudo, ISRC é a base de fonograma. O artista tem que ser dono da sua música. E quem garante isso é o ISRC. Porque eu falo muito isso, Sandro, porque nas plataformas, seja na OneRPM ou qualquer outra, se a pessoa não tem o ISRC, não impede a distribuição de uma música, só que não é gerado o ISRC, é gerado um código aleatório, que não é registrado, não é cadastrado, não é nada. E muita gente esquece disso. Então a gente pede, pelo amor de Deus, coloquem seu ISRC nas músicas antes do lançamento, quando você cadastra. Então tem que ter o ISRC, um áudio em Wave de boa qualidade, e uma capa em JPEG de alta definição. Tendo esses 3 itens, tecnicamente, você já pode fazer a distribuição. Só que vale observar algumas coisas. Sempre coloque o lançamento com semanas de antecedência. Não coloca com dias, ou já sai, estou subindo hoje na terça-feira para lançar na sexta, porque as plataformas precisam de tempo. O próprio artista precisa de tempo para fazer um bom planejamento, porque com 2, 3 semanas de antecedência, você consegue gerar gratuitamente o seu link de pré-save, ou seja, você pode começar a comunicação com o seu público muito antes do lançamento. Então você vai conseguir Spotify, Apple e Deezer, ações de pré-save. E um pré-save bem feito alimenta o algoritmo da plataforma para você ter um benefício maior durante o seu lançamento. Então, Legal. quando o artista faz isso, ele tem 10 passos à frente de 99% das pessoas que não fazem isso. Ou seja, se preparar, né? Uma coisa que é meio É óbvia, mas básico, as pessoas. é básico. E quem se Outra prepara coisa sai que na eles podem frente, né? fazer, mandar um release no ticket. Falou, estou lançando dia tal, tá aqui o meu release, tá aqui uma foto de divulgação. Agradeço a atenção de vocês. E se for bacana, se a gente vê que dá para se envolver, a gente já vai utilizar esse release. Então tem um release antes disso. Conte uma história sobre a música, não sobre a sua vida, que tem gente que fala, quando era menino pequeno em Barbacena, não conta essa história não. Fala da produção da música. A próxima e última pergunta dos alunos tem a ver com isso aí. O Thiago está perguntando, todas as DSPs, né, tal, tem uma ferramenta similar ao Spotify for Artists? É possível para um artista iniciante editar o seu perfil em cada plataforma antes do primeiro lançamento? Tem, então vamos lá. A Deezer tem o Backstage disponível já para as pessoas. O próprio YouTube tem 2 plataformas, que é o YouTube Video e o YouTube Music. Elas conseguem se juntar. Então, quando você distribui uma música, aparece no YouTube Music. Aí o pessoal fala, criaram outro canal para mim. Eu falei, não, é o YouTube Music que você pode juntar e colocar tudo numa coisa só. E você tem a Apple Music que você consegue fazer também uma gestão de perfil. Essas 4 plataformas você já consegue fazer um bom trabalho. E são as 4 principais. Não é só Spotify, não. Deezer, Backstage, o da Apple, se não me engano, é Apple Direct ou Connect, alguma coisa assim. Uhum. E você tem o próprio YouTube que você consegue fazer a junção do seu canal de áudio com o seu canal de vídeo ali também. E aí, agora minha última pergunta aqui, depois um artista, né, você consegue ter um trabalho, ter um engajamento, etc., começa a chamar a atenção de vocês, né? Uhum. Aí você, pelo que eu entendi, você tem um contrato que você pode fazer, meio tailor-made, né, um contrato aí sob medida, vamos dizer assim, e aí você, em algum momento, até deve ajudar o artista, me corrija se eu estiver errado. Aí você, logicamente, conversa de percentuais, etc., mas você deve ajudar o artista com investimento de marca, etc. Sim. Ok. A minha pergunta, com base na tua resposta assim, antigamente todo mundo, né, usava o Crowley, que era aquele relatório das rádios, para saber se a música estava bem nas rádios, para poder saber, legal, isso me dá ferramentas para eu poder fazer um investimento um pouco maior nesse artista. Isso mudou um pouco. Queria saber de você. Você entende que realmente as plataformas hoje elas têm um papel muito, muito importante na carreira de um artista? Ou seja, eu sei que o mundo eletrônico, infelizmente, é um pouco marginalizado, toca muito pouco nas rádios aqui no Brasil, mas imaginando que tocasse, a importância das plataformas de streaming sobre a tua ótica de executivo realmente vieram para ficar?
Vieram para ficar sem dúvida, porque a gente não analisa só as plataformas digitais de streaming. A gente também analisa as plataformas offline, que é rádio, televisão, imprensa, shows, base de fãs. A gente junta todos esses números. Mas o principal fator hoje para se analisar um artista são as plataformas digitais, são as redes sociais. Vou te dar um exemplo, Sandro. Hoje, TikTok, Facebook, Instagram são ferramentas diretas de análise, de engajamento e de mil algoritmos, mas também de rentabilização, porque hoje o Facebook, o Instagram, o TikTok, ele rentabiliza uma música. Então, não são só simples ferramentas para você postar um flyer de um show ou um pensamento que você tenha, elas são ferramentas de engajamento. Então, hoje a gente analisa todas elas, cada uma tem um peso, uma medida ali para a gente colocar na mesa e falar, isso aqui vale a pena a gente se envolver. Não é ser muito bom numa só. Então eu falo isso para muitos artistas que eles ficam se focando só em uma plataforma. Então vou me focar só em Spotify. Não! Temos a Napster, a gente tem a YouTube, a gente tem mil plataformas. Né? O TikTok tem o poder de, inclusive, reviver grandes clássicos, né, cara? Fleetwood Mac, lá que eu escutei, eu sou um pouco mais velho, né? Eu cheguei a pegar Fleetwood Mac, né, cara? Então aquela música Dreams, se não me engano, fantástica. Os caras fizeram uma ação lá e voltou. Falando de dinheiro, a última pergunta, prometo. Vocês, a cada trimestre, etc., via plataforma, vocês pagam os artistas que estão com você. É isso. Isso, na verdade a gente paga diariamente, tá, Sandro? Então, assim, diferente das outras empresas, se alguma plataforma me paga hoje, a gente faz a verificação desse relatório que foi enviado. Então, assim, eu sei quantos plays teve e quanto eles me pagaram. A gente faz um cruzamento dessas informações, se o que eles estão me pagando é o que a gente viu que foi tocado. Se tiver tudo ok, no dia seguinte, a gente já processa esses relatórios e já entra como crédito na conta do artista. Ou seja, quase que diariamente, semanalmente, fica entrando crédito na conta de todo mundo, e tendo crédito, a pessoa pode solicitar o saque a qualquer momento, via PayPal. Dependendo e assim, do valor, porque tem gravadora que pede um valor, né? Menos de 100 euros, não sei o que, 200 euros, eu não repasso e tal. Vocês não têm essa... Não, a gente, se tiver $1, paga. Gostei. Gostei. Obrigado. Obrigado demais, Arthur. O Thiago entrou, mas já saiu. Daqui a pouco ele deve estar entrando, mas eu vou ficar aqui com meus alunos. Queria te agradecer demais pelo teu tempo. Eu sei que realmente você é muito, muito, muito busy e a gente aprendeu bastante. Posso te pedir uma última coisinha? Resume então, por favor, aí em um minutinho, qual é a principal dica que você daria para quem está exatamente na posição que a gente está hoje? Começando com o sonho de viver de música, de ser feliz, né? De ser uma pessoa de sucesso, realizada profissionalmente. Para quem está começando. Vamos lá, em um minuto, assim, acredite demais no seu coração, tenha muita ética com isso, não se deixe corromper pelo sistema e saiba o seu real valor. Por exemplo, eu comecei como artista e eu entendi que eu era um péssimo guitarrista, cara. Mas eu entendi que eu era um bom executivo. O mercado de music business não brilha para todo mundo, apesar de estar aberto para todos. Então, tome muito cuidado, analise, porque talvez você saiba fazer um ótimo trabalho, um ótimo planejamento, mas o seu trabalho seja outro. Acredite, eu já fali 2 vezes, eu já quebrei muitas vezes, já me dei muito mal, encontro diariamente, semanalmente com gente picareta no mercado, mas a música não é sobre dinheiro, é sobre paixão. É sobre você fazer aquilo que você mais ama e em alguns momentos dá certo, alguns momentos você tem altos e baixos. Saiba o seu tamanho, trabalhe com muita ética e não desista. Não vale a pena desistir. É um sonho maravilhoso trabalhar com música. São 26 anos dedicado, de muitos altos e baixos, que eu não trocaria por nenhum emprego estável tradicional no mundo. É isso aí, muito, muito bom. Até hoje eu escrevi num postzinho, foi rapidinho ali, estava depois da academia, 7 da manhã, eu escrevi isso, que sorte se ganha quando você está trabalhando, né? Porque não tem sorte gratuita. Você está trabalhando, a sorte até vem, mas se não está trabalhando, é difícil vir a sorte, então também tem esse lado. Aquele meme que a galera fala assim, vão dizer que foi sorte, né, cara? Vão dizer que foi sorte. Não foi sorte não, tava trabalhando que nem um louco aqui. E tem gente que acha que na música a gente não trabalha. Não, isso aqui é muito glamour. Muito, muito obrigado. De coração, boa semana para você. Logicamente que você entrou com aqueles
cheers gigantescos e tem que ir assim também. Obrigado, Sandro. Valeu, Obrigado, Arthur. obrigado Obrigadão. mesmo. Tamo junto e conta comigo para sempre aí, cara. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau. É, pessoal. O papo foi bom, o papo foi excelente. Nosso amigo. Deixa eu falar assim, Arthur, já pode sair. Eu vou tirar você então, tá? Mas eu não estou sendo mal educado, não. Só porque eu vou colocar agora o Thiago. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Agora vamos colocar aqui nosso ilustríssimo Tiago. Cadê você aqui, Tiago? Por favor. Pronto, entrou. Atenção, senhoras e senhores, nós também temos efeitos especiais para o Tiago. Tiago, obrigado. Obrigado por você estar participando. Você comentou comigo que tem muitos convites, né, e etc. Então, a gente fica muito feliz. E é um assunto muito importante, Tiago, porque eu fico abismado com a quantidade de gente, de artistas, no caso, né, Tiago, que não sabe o que é uma editora, não registra suas músicas para uma editora e está perdendo dinheiro todo dia. Então é um assunto muito, muito importante. Eu estava super ansioso para essa aula e eu queria te pedir para você, por favor, se apresentar, dizer o que é o Warner Chappell, quem é você. Nosso bate-papo aqui é bem descontraído, é rápido e descontraído, tá, Tiago? Você está em casa. Tranquilo. Passando, maior prazer. Boa noite aí pra galera que nos assiste, que dedica um tempo a entender um pouquinho mais do negócio da música e tal. Assim, eu sempre repito uma frase: o artista é sempre o maior sócio do seu projeto. Nunca vai ser um empresário, jamais será a gravadora ou a editora. Em todos os contratos que eu já vi na minha vida, e olha que eu já vi contratos de tudo que é jeito, querendo ou não, o artista é o maior sócio. Então, aos artistas que estão aqui e tal, parabéns por essa iniciativa. Depende deles, né? Depende deles, Saber não do depende seu mais ninguém. negócio, viu? O Arthur falou muito disso, assim, saber o tamanho do seu negócio, entender aonde você quer chegar, até métricas, é uma profissão como uma, eu não vou dizer como uma outra qualquer, porque depende do fator talento ainda, mas então, parabéns a todos por essa iniciativa, pelo curso. Bom, meu nome é Thiago Obrigado. Monteiro, atualmente eu sou gerente de artístico da editora Warner Chappell. Warner Chappell é a editora mais tradicional do mercado, ela tem hoje mais de 200 anos, alguns escritórios espalhados pelo mundo, vários na América Latina. É uma editora ligada ao grupo Warner, né? Temos também a gravadora no grupo. E eu já milito na música há algum tempinho aí, comecei no ECADES. Acho que foi uma feliz coincidência estar nesse curso, porque eu entrei na música com 12 anos, eu era DJ, com 17 já tocava em eventos, com 20 tocava em boate, mas sempre gostei da área administrativa, me formei em produção fonográfica, depois eu fui fazer vários outros cursos e tudo, e do ECAD eu fui sair na DEC, que é uma editora e gravadora independente, bem tradicional, assim, tem 20 anos, mas é uma independente que já lançou grandes nomes da música brasileira: Pitty, Sorriso Maroto, Revelação, Roberta Campos, Matanza, enfim, é realmente uma gravadora com nomes de peso, e lá, por ser uma empresa independente, foi sempre uma baita escola, enfim, militei entre editora, gravadora, royalty, de tudo, fiz um pouquinho até parar aqui na Warner, em São Paulo. Hoje eu sou responsável por cuidar de alguns dos autores. A gente tem um time grande de autores, também temos um time de AR que toma conta cada um dos seus, enfim. Então, só um pouquinho aí do meu release histórico e tal, o currículo. Mas depois que eu fiz produção fonográfica, eu estudei também finanças, enfim, fiz várias outras coisas na vida, mas sempre realmente voltado à música. Com saudade de tocar como DJ, mas tô feliz de descobrir novos talentos, enfim, de estar nessa área. Aí eu vou te fazer uma pergunta assim, o que é obra musical e o que é fonograma? Se você consegue explicar aqui pra gente, assim, de maneira assim, até coloquial, né? De maneira simples. Bom,
a obra musical é o que a gente chama de direito originário, assim, é o princípio da coisa. Uma obra, eu gosto de dar muito esse exemplo porque é a segunda música mais regravada do mundo, Garota de Ipanema. Garota de Ipanema, Vinícius e Tom Jobim. Tá. A obra é única. Ela foi concebida pelos dois e sempre vai ser dos dois. Você, quando regravar, seja porque você tem autorização, você fez um novo fonograma. Fonograma nada mais é do que a fixação de uma obra musical. Que existem 500 fonogramas com 200 gravadoras envolvidas, não sei quantos músicos e executantes, intérpretes, participações especiais, mas a obra ainda assim é única. É Garota de Ipanema, de Vinícius e Tom. Tem um código único para ela. Existe um código único e todos os fonogramas estão linkados a esta obra. Você vai em qualquer que seja a interface de remuneração, seja o Spotify, seja o Deezer, seja o ECAD, aqueles fonogramas vão receber remuneração pela sua parte de fonograma e o autoral de Vinícius e de Tom vai receber pela sua parte. Então, eu sou um DJ produtor e eu quero fazer um remix, versão eletrônica, anos 2021, de Garoto de Ipanema. Eu vou procurar quem? Você vai procurar a editora do Tom Jobim e do Vinícius. A VM, no caso do Vinícius Moraes, e a Jobim... Deve ser da família, alguma coisa assim. Mas eu vou procurar uma editora que está cuidando. Ou seja, a primeira coisa que um produtor faz, aí vamos trazer para o nosso mundo aqui, né? Então a gente tem alunos que estão começando a carreira, acabaram amanhã, fizeram uma música. Qual o primeiro passo que eles têm que fazer, Thiago? Então, acabaram de produzir uma música, já fizeram mix, master e tal, tá pronta. Vamos lá. O primeiro passo é ter autorização dos autores. Mas vamos imaginar que eu produtor a música dele. Ele foi lá e produziu a música dele. Depois a gente vai fazer perguntas mais complexas, assim, só pra gente começar. Acabei de produzir uma música minha, fiz um mix master, tá pronto para lançar. O que eu tenho que fazer? Beleza. Tem que pedir autorização para a editora. Né? Não, mas a música é minha. Eu produzi. Perdão, pensei que você estava no exemplo do Jobim. Não, no Jobim não, eu produzi. Você produziu e tal. Essa música que você escreveu, você é o compositor, você não chamou ninguém para escrever a letra com você e tudo. O primeiro passo que você tem que fazer é editar essa sua obra. Seja diretamente numa editora major ou através de uma editora de algum selo ou na sua própria editora. Você tem N opções hoje para editar uma obra. Por que você tem que editar a sua obra? Você tem que editar a sua obra para, número 1, proteger a sua obra. Você tem que se tornar o legítimo dono dela. E o que você faz quando você edita essa obra é você fazer um registro, que é feito através de um contrato, que lá na frente ele te protege em vários sentidos, inclusive de um plágio, de uma outra reclamação. É quase como registrar uma logomarca no NPI, o nome do NPI, vamos dizer assim. Você registrou lá, música cursos, eu registrei lá, você não pode ter outro música cursos, né? Exatamente. Mas o artista está começando, né? De repente não seria necessário ele abrir a editora dele já no começo. Então ele pode procurar editoras no mercado, obviamente também a Warner Chappell, e aí vai lá e fala, olha, tá aqui essa obra e eu quero registrá-las com vocês, e vocês... Aí que eu queria fazer a segunda pergunta, né? Feito esse registro, né, qual é o papel da editora para os alunos poderem entender? O que vocês fazem, vamos dizer assim? E qual o papel da associação também junto ao ECAD e tal? Não precisa entrar muito no aspecto de direitos autorais, mas só o conceito, né, de importância de fazer o registro. E aí o papel da editora é justamente defender a sua obra. Voltando ao caso lá do Jobim, que é justamente a editora defender a sua obra. A editora ela vai proteger a sua obra que alguém indevidamente grave. O que é muito comum, era muito mais comum antigamente nos artistas no Nordeste. Um artista mediano gravava uma música, vinha um artista maior que via que a música estava aquecendo e gravava por cima. Se você tem a obra protegida, a editora pode chegar e falar para o artista maior, não, você não vai gravar. Para gravar você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo com o artista menor. Enfim, a editora protege você comercialmente de usos indevidos, tá? Mas a editora também vai te remunerar pela exploração da sua obra, né? Quando eu vou usar
o Arthur de exemplo, até porque é um grande amigo, é meu conterrâneo, é meu vizinho, eu sou carioca. Mas a One RPM, ela vai pagar ao artista que lançou a música o fonograma. Existe uma parte do bolo do dinheiro que é para a editora, que é para o autor e para toda essa parte da cadeia, porque tem a parte mais chata, tem versionista, enfim, mas é para o lado autoral. Então, eu subi meu fonograma na One, na Dito, em qualquer agregadora. Você subiu o fonograma, você vai receber remuneração pelo fonograma. Mas no caso dos produtores, né, Thiago, no caso dos produtores eletrônicos, geralmente eles são os autores e os intérpretes, né? Então, eu sei que você entende, mas assim, para deixar mais claro, no caso nosso aqui, é muito fácil entender. Você, quando faz a música e coloca na One RPM para poder ser distribuída, e aí os streamings vai lá, paga a One RPM, a One RPM repassa, né, para você está ganhando um valor sobre o seu fonograma, né? O valor sobre a sua obra vai para a editora, que fica também, logicamente, com a sua comissão, que tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, e repassa para o artista. Então ele tem que ganhar de duas vias. É isso mesmo, né? São dois pacotes de dinheiro que não se cruzam. A editora não pega do fonograma e a agregadora ou a gravadora não pega da editora. Tá? Então hoje, eu lancei uma música e eu tenho 2 milhões de plays e recebi $100. Você tem alguma coisa para receber pelo lado autoral se você é o compositor daquela música. Claro. E é isso, né? No meio eletrônico, 99% das vezes são autoproduções que você é o compositor. Que você deveria ter registrado. E eu queria também dar esse exemplo, até estou me atravessando aqui, eu fiz umas perguntas para você, mas eu acho que o papo está tão legal assim, vamos assim, depois daqui a pouco eu puxo aqui. Até queria reforçar então. Por exemplo, eu, Sandro, produzi uma música. Você, Arthur, que é DJ, inclusive, gostou muito da minha música. E você vai se apresentar numa festa. Uma festa importante, uma festa que faz tudo certinho, recolhe o ECAD bonitinho. Foi lá, recolheu lá R$1.000, distribuiu lá por todas as músicas pro rata que aconteceu. Tocaram 10 músicas naquela noite, então, teoricamente, cada música vale R$100. Só que você, como DJ, tocou a minha música, não tocou uma das suas músicas. Então, eu, como autor, via editora, ECAD, etc e tal, eu recebo esses meus R$100. Você, inclusive, está recebendo o cachê e os direitos autorais das músicas suas que você tocou. Mas eu vou receber quando você tocar uma música minha, correto? Isso é o papel dela. Então, a pessoa, vamos assim, o dono da festa, né, paga lá o ECAD vai lá, entra lá no sistema, via associação, e fala, opa, peraí, o Sandro Horta tá na Warner Chappell aqui, editora dele. O Warner Chappell, tá aqui o dinheiro teu e do Sandro Horta. É isso, né? Coloquialmente falando. É isso. Tá. Ou seja, todo mundo que está escutando aqui, se não tiver recebendo de duas fonte gravadora ou agregadora, seja lá o que for, né, e fonte editora, urgentemente procurar uma editora para poder registrar suas obras, até porque, se eu não estiver falando errado também, 5 anos para trás você até consegue recuperar alguma coisa. Consegue ou não consegue? Consegue? Exato. Consegue. Eu só gosto de lembrar, assim, existem 2 métricas para voltar para trás. Algumas plataformas trabalham com 3 anos e outras com 5. Ah, tá bom. Então, mas alguma coisa para trás eu consigo. Consegue. Eu lancei uma música ano passado. Eu lancei uma música ano passado e hoje, por causa do curso, graças a Deus, eu falei, vou registrar. Vou procurar aqui uma editora, vou registrar essa obra na editora e vou falar, vê ali nos últimos 6 meses se eu tenho alguma coisa. É isso, né? Tem, exato. As plataformas, assim como o ECAD, enfim, todo mundo que é pagador, para não pagar errado ou não pagar 2 vezes, está na dúvida, as empresas não pagam. Se tem dúvida, a empresa não paga. O que é a dúvida? É uma obra não registrada, é uma obra em duplicidade. Então, esses valores eles ficam retidos, aguardando resolver a dúvida. Que pode ser um cadastro, prova, né? Que pode ser um simples cadastro da obra para poder recolher esses valores retidos.
Eu tenho um aluno aqui, o Vitor, eu vou botar aqui na tela, você não consegue enxergar, mas aí eu vou colocar aqui uma pergunta bem interessante. Vitor está perguntando: como descobrir qual é a editora detentora de determinada obra? Desculpe. Existe alguma base de dados de acesso público? Né? Existe, né? Existem. Os sites das associações são os melhores locais para se. Eu não estou falando isso nem como editor, estou falando isso como gravador, porque eu pedia a liberação das obras. Mas o melhor caminho é o site das sociedades. O BC, Abramos, Socimpro, todas as sociedades possuem em seus sites ferramentas de consulta. E é o melhor local para você descobrir o detentor daquela obra. Isso também serve para outra via, que eu quero dizer o seguinte: eu tenho uma música com vocês, editada com vocês, né? Inclusive com um vocal, que de repente fala, sei lá, I love you, e aí vem isso é um outro papel da editora, né, Tiago? Vem um anunciante que pega e fala, eu preciso de uma música eletrônica, mais ou menos assim, que tem um I love you, alguma coisa e tal, e ela consegue, por esse banco de dados, saber que tá com você, ou ela te procura e fala, Tiago, você tem alguma música aí legal, mais ou menos assim, com esse perfil e tal? Ou as duas coisas, ou são as duas coisas. Ela poderia ir no banco de dados. Esse banco de dados disponibilizado pelas associações, ele é simples. Ele tem o título da obra, os autores e a editora que controla. Então, se o criativo da agência, vamos trazer para a campanha publicitária, né? Legal. O criativo da agência quer usar uma música XY, vamos dar nome, quer usar uma música do Caetano Veloso. Ele vai entrar no site de uma sociedade qualquer e vai procurar obra tal, Caetano Veloso. Pô, essa obra é da Warner, essa obra é da Universal. O pessoal tem o contato. Só explica o que é sociedade, por favor. Vamos lá, sociedade eu vou ter que dar um passo para trás. Não tem problema, mas é porque realmente a gente precisa nesse ponto. O Brasil tem uma lei federal que instituiu o ECAD. O ECAD é o órgão responsável por fazer a cobrança e a distribuição de tudo que é direito de execução pública. E o que é execução pública? Música tocada em espaços de frequência coletiva. Festas, academias, rádio, consultório médico, televisão, shopping centers, etc. Televisão. Então, o ECAD faz isso. É o órgão responsável por arrecadar e distribuir. Só que o ECAD não é o órgão responsável por cadastrar os autores, as obras, os fonogramas. Isso é um trabalho que é dividido pelas 7 sociedades existentes no ECAD. Abramos, UBC, Socimpro, SICAM, Amares, Bacen, enfim. Que são sociedades que todo autor, e isso é muito importante vocês saberem, todo autor e todo intérprete tem que se filiar, tá? Para ele poder entrar no registro, né? Para poder entrar no registro e receber. Porque, apesar de haver o trabalho da editora, o trabalho da gravadora e da agregadora, os direitos de execução pública, eles são distribuídos pelo ECAD e pelas associações. O dinheiro da sua música, quando ela toca no rádio, vai para o ECAD distribui direto na fonte. Ele paga o autor e ele paga o artista, independentemente até de ter editora ou de ter gravadora. É só ele registrar a obra direto na sociedade. Ele deixa de receber outras receitas se ele não editar a obra. Mas a execução pública é garantido por lei, ele vai receber. Melhor ou pior, não tendo editora, estando numa sociedade melhor, são questões de escolha de mas cada um. Mas o ideal, obviamente, 99,99% é estar numa editora, né? Até porque a editora, você já falou um pouquinho aqui, ela, além de te ajudar a cuidar desse dinheiro, a fiscalizar e te ajudar nas disputas, né, de falhas de escritas, etc., ela também tem um lado publicitário, né, que é um lado que dá muito dinheiro, né? O que eu falo assim, alguns eu não conheço, sim, e não quero ser leviano em eximir nomes, mas
99% dos grandes nomes que eu conheço tem editora. Então, isso eu acho que diz por si só. Caetano Veloso tem editora, Tim Maia tem editora, Jorge Benjó tem editora, Djavan tem editora. Então, trazendo para o nosso cenário, hoje, Vintage tem editora, que o Arthur falou agora há pouco, o Alok tem editora, o Kush tem. Então, assim, há um trabalho feito e tudo, vou entrar um pouquinho no que é o trabalho de uma editora, mas sim, vale a pena ter editora, até porque a gente tem as duas formas de trabalho da publicidade, como você falou. Tem sim o telefone que toca e aquela editora é detentora do catálogo X, Y, Z, o cara fala, pô, eu quero a música, eu quero Garota de Ipanema. Então vai lá na editora tal. Mas também tem outro caminho. Tem um caminho quando a editora sabe de uma publicidade, sabe de um briefing, de um roteiro daquela ação. A editora, a gente tem aqui na Warner um setor de licenciamento, que tem gente especializada nisso, que vai falar, calma aí, para esse roteiro, opa, tem essa música, tenho essa. Claro. Até porque todo dia tem comercial, tem propaganda, tem trilha, né? Tem filme, tem game, tem tudo. Até vou fazer uma observação, quando eu falei assim, na minha opinião, todo artista 99% tem que ter editora, não é a editora dele, tá? Que eu quis dizer. Eu quis dizer que ele tem que ter uma editora. Seja dele ou não, de repente no começo, pô, não tem a sua editora, porque você vai ter mais uma coisa para ficar cuidando, você já tem 20 áreas para cuidar, né, cara? Tem um custo, e tem um custo. Lembrar que ter sua própria editora tem um custo, manter uma empresa. Tudo bem, vou ganhar um pouquinho mais porque eu não vou pagar ninguém. Mas, pô, tem um custo. Né? Então, é importante. Não, foi uma, eu só falo assim, mesmo que tenha a sua editora, independentemente né, você tomou essa decisão para você, nunca deixe de ter sua editora administrada. Eu não estou falando, eu estou falando isso abertamente, não estou dando o meu cartão de visita da Warner aqui. É importante a editora ser administrada por quem tem expertise no negócio. A gente tem aqui um time com mais de com diversos colaboradores e cada um é especialista numa coisa, assim. Existem vários setores dentro de uma editora para fazer a sua obra render. Óbvio, qualquer editora vai cobrar uma taxa por isso, mas é uma taxa de sucesso. A editora está aí para potencializar a sua obra e não para dividir algo que já tem, né? E é o core business de vocês, é o que vocês sabem fazer. Né? Talvez o pessoal não sabe o que é o termo administrar, né? Mas, por exemplo, vocês poderiam criar a sua editora. Então, eu estou o Sandro, vou criar minha editora lá, SH, né, editora e tal. E aí, só que é como o Thiago falou, pô, mas quem que vai trabalhar na minha editora? Quem que vai atender o mercado publicitário, etc, etc. Né? Tem um especialista, tem gente capaz para isso. Então, eu chego para, por exemplo, uma Warner Chappell, obviamente, se eles quiserem também, chego para eles e falo assim, vocês podem cuidar da minha editora? E aí eles cuidam, mas aí fica no portfólio deles. Então, chega lá um anunciante grande lá, que quer anunciar um carro, quer uma música, um carro jovem, quer uma música jovem, quer uma música eletrônica, etc. Peraí, deixa eu ver aqui meu banco de dados aqui. Olha, eu tenho essas músicas aqui, eu acho que essa aqui tem a ver com o que vocês querem passar, verão também, carro e tal. É isso mais ou menos, né, Thiago? Então, é muito mais fácil quem está no jogo, quem está jogando todo dia. Não você ali. Então, às vezes, para você economizar lá 5, 10, 15%, né? É o que eu brinco, né? Eu prefiro ter 50% de muita grana do que eu ter 100% de R$10. Né? Então, o papel do editor é fundamental porque, como você falou, você tem uma equipe gigantesca aí. E o mercado de game também, né? Deve ter bastante request, né? Sim. É um mercado que paga mal, assim, sobra pouco dinheiro para música, mas é um mercado que dá muita visibilidade ao artista. Tá. O comercial de TV, essas coisas que paga mais, né? O comercial de TV... Tem até uma perguntinha que eu que é sobre isso aqui, mas antes, Thiago, tem o teu xará aqui, o Thiago também, vou botar aqui na tela, perguntando para você. Em relação a cover de músicas, né? Caso... como se dá a liberação com a editora da obra original? Essa liberação serve tanto para a plataforma de streaming como para a venda de downloads no iTunes, etc, etc? Entendo que sim, né? Agora, como é que é feito isso? Aí com você. Eu quero fazer um remix, então, de uma música do David Guetta aí.
Eu quero fazer a minha remix, que eu acho que inclusive vai ficar melhor do que a versão que ele fez. Como é que eu faço? Vamos lá, Xará. Assim, é bem simples. Você tem que entrar em contato com a editora e nós vamos perguntar para você qual é a destinação do uso. Né? A gente quer prensar CD físico, a gente quer fazer vinil, a gente quer lançar só no YouTube, a gente quer colocar nas plataformas, em todas as DSPs, enfim. A gente vai realmente, de fato, fazer um questionário. O solicitante ele preenche hoje um formulário dizendo o que ele quer fazer com a música, para dentro do que ele quer fazer com a música, a gente poder consultar o autor, se ele está de acordo, né, com aquele uso e com aquela gravação, etc. E a autorização vai ser emitida de acordo com a solicitação dele. Eu tenho duas perguntinhas ligadas a isso. Eu tenho que perguntar, eu tenho que mandar o áudio para o autor aprovar? Segundo, dependendo do caso, sim. No caso tem, ok. E segundo, como é que na teoria eu aqui, né, Sandro aqui, caso quero fazer uma música, um remix do David Guetta, como é que eu consigo descobrir a editora que o David Guetta tá? Eu vou numa associação também lá? É isso, mais ou menos? Você entra no site da UBC, da Abramos, da Sucinco, de alguma comunidade, consulta e você vai ver. Mesmo sendo um artista internacional, eles têm acordos, etc. Eu consigo saber nós temos acordos tanto entrando quanto saindo, né? A Warner tem a sua representação lá fora pela própria Warner, por sermos uma multinacional, mas a gente administra no Brasil várias editoras lá de fora. Então, eu quero fazer um remix aqui no Brasil de uma música do David Guetta. Aí eu fui lá no site da sociedade e vi uma editora de nome que eu nunca ouvi falar na vida, e você vai ver o nome da Warner, ou o nome da Sony, ou da Universal. É para elas que você tem que ligar, não para editora que você nunca ouviu falar na vida. Lógico. E aí o deal financeiro, aí também é casa a casa, né? Tem artista que vai querer, tudo bem, eu topo, mas você tem que me dar uma grana inicial, que eles chamam de advance, né? Você tem que dar uma grana inicial, mas, obviamente, como eu sou o autor, eu vou ganhar, né? Quando for lançado nas plataformas, o Sandro entra como intérprete e o autor está lá escrito lá, David Guetta, e o vocalista, alguma coisa assim. É isso, correto? É isso. Aí ele vai ganhar remuneração de acordo com os streamings e normalmente há uma cobrança inicial para essa liberação. Tá. Então eu, como DJ produtor, se eu começo daqui a pouco a lançar músicas, etc., e tem um hit meu ali bem bacana, que é daqui a 1, 2, 3 anos alguém fala, vou fazer uma regravação dessa música, foi muito importante e tal. Logicamente, uma coisa mais moderna, na sonoridade, né, com os elementos daquela época, de 3, 4 anos para frente. Aí, mais uma vez, a importância de você estar com uma obra registrada numa editora, porque eu vou lá e vou falar, Warner, quero fazer remix aqui dessa música, etc. É isso, correto? É isso. Tá. E o mercado publicitário para música eletrônica, Thiago, você acha que está melhorando? Você ainda acha que é muito, muito tímido? Tem margem para crescer? Ou não? Eu não sou a pessoa talvez mais apropriada para falar de mercado publicitário. A gente tem realmente um setor aqui dentro. Mas uma opinião muito geral assim, é o seguinte. O mercado publicitário ele era dominado pelos grandes anunciantes de televisão. Como grandes anunciantes, eles de fato usavam músicas muito consolidadas. É muito difícil você ouvir uma propaganda hoje dentro do intervalo, e aí vamos falar do horário mais nobre que existe, do Jornal Nacional, com uma música desconhecida. Podem procurar, assim, olhar a TV Globo de cabo a rabo, que vocês não vão achar num horário nobre uma propaganda com uma música desconhecida ou pouco conhecida. Mas o que está acontecendo? As fontes estão mudando. Né? Hoje você é impactado por anunciantes nas redes sociais, no elevador. Você tem diversas formas de ser impactado. E nessas outras fontes anunciantes, há espaço para todo tipo de música.
da eletrônica ao brega, a tradicional da MPB, o maior, talvez, assim, o maior gap que a gente tenha, o maior problema que a gente tenha no Brasil, seja, às vezes, o uso irregular da música, né? É uma pergunta que eu ia te fazer daqui a pouco, inclusive. Continua. Então, assim, eu tenho certeza que existe um mercado local, um supermercado em algum local afastado das metrópoles e que não é de rede, e que ele usa alguma música no caminhão, no carro, que tem um alto-falante. Mas, assim, igual esse, vai ter 300, Lógico. né? Então, a gente tem casos de anunciante grande que saiu na mídia essa semana, é só vocês procurarem, acusados de usar uma obra sem a respectiva autorização. E, Então, e aí, como é que funciona essa parte que você estava falando, por exemplo, com relação ao YouTube, né? Ou, por exemplo, geralmente quando derruba, né, os strikes, famosos strikes nessas plataformas todas, ele dá o strike muito mais pelo fonograma, né, pela gravadora, não pelo autor, correto? E emendando, essas lives, elas são também pagas direitos autorais, eu sei porque eu tenho artista meu que pagou, né? Não, mas quem estava fazendo a live. E aí é repassado para os autores também das lives, ou seja, mais um rendimento que vem. É isso mesmo, né? A primeira pergunta. Geralmente os strikes vêm pelo fonograma, vem via gravadora, né? Acho que sim, eu não né? diria, não, eu diria assim, depende do caso. Nós, editoras, a gente não dá, a gente derruba a música. Ah, você É também só se derruba? eu Ah, achei que era derruba. mais via gravadora. Entendi. Assim que a gente é notificado ou percebe um uso indevido, a gente tem. Na verdade, só que o nosso papel não é só ser carrasco. A gente entra em contato, a gente fala, ó, você tem intenção de É regularizar? lógico, vamos fazer um acordo aqui. Vamos fazer um acordo? Aí a gente fala, não tem intenção. Ou às vezes, nosso papel como editor é defender o autor. Aham. Independentemente de pagamento, a lei brasileira diz que o autor tem que dar autorização. Então, assim, você gravar uma música e falar, Thiago, mas você geralmente cobra R$ 50, eu quero te pagar R$ 10.000 para regravar o Caetano na música tal. Se o Caetano não gosta de você por algum motivo de um histórico passado e não quiser, não adianta você pagar 20 mil. É ao contrário da legislação americana, que uma obra já gravada pode ser regravada. Aqui no Brasil, pressupõe que ela precisa de uma autorização. Então, a partir do momento que você der autorização, eu posso ir lá e falar, Ah, cara, o autor não quer que você grave essa música. A gente derruba, tá? Quanto às lives, sim, elas demoraram um pouco para ser regulamentadas, né? Mas elas foram regulamentadas e há uma divisão no pagamento ali entre as editoras e o ECAD. Hoje uma E live. vindo, e eu acredito que também essas lives a gente fala, estão acabando, não estão acabando, mas eu acho que algumas, o pay-per-view, etc., tem uma tendência também de repente começar o pay-per-view, né, dos shows. Então, tô só falando isso, Thiago, para bater 100 vezes aqui nos alunos com a importância da editora. Tem uma pergunta aqui que eu acho que você já meio que já respondeu, que é a questão de você fazer acordo com associações lá fora, que o Vitor está perguntando. Para eu receber direitos de obras no exterior, eu preciso contratar também uma editora no exterior, ou seja, fazer um contrato com uma editora lá fora? Não, Não, né? não. Por quê, Você, por favor? você não precisa. As editoras elas têm contratos para representação. No caso de editoras independentes, né? Ou ela escolhe uma editora lá fora, ou ela escolhe uma no Brasil que represente ela. Se for uma multinacional, a própria multinacional faz por si só a coleta em outros territórios. Entendi. Perfeito. Eu Você tô. pode fazer, não recomendo. Você pulverizar o Também. seu catálogo é Claro, muito ruim, tá, Vitor? claro. Eu estou super satisfeito. Eu vi aqui que eu estava vendo aqui os temas que eu tinha separado para você, mas a gente, no meio do bate-papo, a gente respondeu tudo. Já falamos também de vocês administrarem tudo.
Eu até botei uma pergunta aqui, mas não sei se é o caso, até porque eu sei que você também não é a pessoa que lida no dia a dia. Como é que é precificado uma obra para fazer um sync? Então, sei lá, o supermercado quer fazer lá, um shopping center quer fazer um Não, comercial, quer usar minha música. Aí vai lá a editora fala, ó, dá aqui tanto por é, cento. Tem mas, alguma mas ó, fórmula mágica para poder saber esse preço? não. Existe uma expertise do time que está acostumado a fazer isso no dia a dia, mas realmente não há uma tabela de preços, né? Eu acho que O também tem que que ver se vai ser TV, se vai ser rádio, se vai ser no quê. e aí Tem você, isso, você né? primeiro, assim, para você dar um orçamento da música, existem dois pesos: o peso da música que está sendo usada e o peso da campanha. E aí o peso da campanha é justamente o que você falou. Ah, é uma campanha do Instagram, de um post do artista cantando a música para a marca tal. Aí tem um Ok. preço. Então, é um post que vai ter mídia na televisão por 6 meses aberta e rádio por 12 meses. Opa, já é outra campanha. E paralelo a isso tem o peso da música. Ah, a obra tal, o autor não libera por menos de 5 mil. A obra tal, o autor não libera por menos de 300 mil. Então, não tem uma Sim, tem que ser de tabela. acordo com a entrega. Até no nosso caso aqui também, eu como empresário dos artistas também é isso. Né? Se quer um artista meu para ele fazer um post ou aparecer na TV, os preços são diferentes, né? Só voltando Exato. aqui numa coisinha, porque o Sam está perguntando, o seguinte, mas precisa ser associado a uma associação lá fora? Ou ele pode fazer tudo aqui no Brasil via a associação que ele tem aqui e via a editora que ele tem aqui? É a Então, questão dos direitos autorais. Pode, né? ele pode, da mesma forma que a editora, ele pode ter sim representação direta lá fora, mas todas as Mas melhor não sociedades elas pulverizar. têm acordos bilaterais, né, para fazer o recebimento. Ele botou a SCAP, a Buma, Isso. PRS, SGAI. Cada país tem suas sociedades. E todos os territórios têm acordos que a gente chama de acordos bienes. O Uhum. dinheiro vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá. Para você se associar lá fora, para você editar lá fora, e aí, ó, acho que falando para o Sam, para o Vitor, para todo mundo assim, tem que se justificar muito. Você tem que ser um artista já com uma relevância, e a gente tem que lembrar que a gente já mora num país que é do tamanho do continente. Então, assim, 90%, 99% dos artistas brasileiros não vivem a carreira no exterior porque não precisam, porque o Brasil por si só já resolve, seja em tour manager, seja em direitos, enfim. Mas eu sou muito eu gosto da concentração Eu do, também do, acho. do catálogo, né? Eu acho Eu também acho. importante para você poder saber a quem cobrar, saber a quem se lidar, enfim, e gerar um vínculo. Né? Eu também acho. Uma Mas última pergunta. pode, Pode, pode. né? Mas não é bom, não é recomendado. Uma última pergunta. Eu, pequenininho, que Sandro Horta, eu posso procurar uma editora grande como a Warner Chappell para editar? Ou você recomendaria eu começar por uma editora menor? Ou eu posso pegar uma gigantesca dessa, como vocês? Eu acho, assim, Sandro, Ou é eu abro muito minha um caso a editora? caso. É um caso a caso. Você ter sua própria editora, acho que a gente já falou disso, assim, é um custo que se tem, né, que talvez não seja necessário ter num primeiro momento de investimento, né? Eu acho que ter gente mais próxima é sempre uma boa opção. Ter uma editora que você tenha uma relação, que seja ligada ao seu selo, ou que seja de alguém de confiança, desde que essa editora esteja sendo administrada por uma grande editora ou por uma editora de boa índole no mercado, né? O famoso procure saber, né? Sim, Quem entendi, cuida de você, entendi, irmão? entendi. Pô, é o fulano? Beleza. Porque exige sistema, exige métrica, exige uma série de questões que não é, vou abrir uma editora. Abrir uma editora é abrir um CNPJ. Ok. Eu posso abrir amanhã 3 gravadoras. É só abrir 3 CNPJs. Mas fazer a editora andar É, é bem é. difícil. Então, assim,
Eu recomendo sempre um bom caminho é você estar perto de alguém. Tirando isso, óbvio, nós, o Warner, temos interesse em autores de todo tamanho, porque eu tenho demanda de música de 500 mil, mas eu tenho demanda de música de 5 mil, que o autor da Garota de Ipanema não vai fazer uma música por 5 mil. Então, eu acho que é entender um pouquinho assim do tamanho e do que vai te proporcionar uma melhor relação. Né? Entendi. Não tem uma resposta de pronto nesse Não, sentido. mas é isso, caso a caso, entendo. Tem algumas gravadoras que elas realmente, como você falou, né? Elas oferecem o publishing junto, né? A edição junto. Geralmente é uma gravadora que você já tem um relacionamento, já conhece, sabe que é séria. Então você pode começar o publishing com ela, inclusive incorporado no mesmo contrato, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Thiago. Obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado dessa experiência aqui com a gente. Foi maneiro, foi O maneiro. pessoal participou bastante, com certeza eles gostaram também. Até vou pedir para os alunos ficarem um pouco aí, não vão, eu vou dar o último recado final aqui. Vamos só se despedir aqui do ilustríssimo Thiago. Obrigado pelo teu tempo mesmo, tá, Thiago? Valeu, galera. Fica com Deus aí, abraço. Obrigado, irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Legal o assunto, né? Gravadora, agregadora, editora. Se amanhã, às 9 da manhã, todo mundo que está assistindo essa aula não pegar todas as suas obras que já tenham sido colocadas e começar a procurar uma editora, e quem começar a lançar música não procurar uma editora, vocês têm uma noção do dinheiro que vocês estão perdendo, né? Então é muito fácil, muito, muito fácil. Pegue uma editora boa, uma editora bacana. E muito obrigado. Mais uma aula bem bacana, aí, quase praticamente 1h30 de conhecimento, né? Foi fantástico, eu pelo menos adorei. Fique com Deus. Até a próxima aula. Beijos e abraço. Tchau.